Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo da segunda epístola do apóstolo Pedro. Semana passada nós fizemos a primeira parte, fomos ali até o tópico 3.1, falando um pouco do caráter do cristão. Hoje daremos continuidade a partir do tópico 3.2, falando dos falsos mestres. Então, vamos para a aula. Aqui nesse tópico 3.2, falando dos falsos mestres, Pedro alerta contra os falsos mestres, os falsos profetas, os enganadores, que estavam infiltrados na igreja, que eles seriam reconhecidos pela vida corrupta que eles levavam e pelo abuso da doutrina da graça de Deus, porque esses falsos mestres sempre confundiam a liberdade com a libertinagem. Esse é um perigo que a igreja de Jesus passa de década a década, de milênio a milênio. Enquanto a igreja existir, este vai ser um perigo que vai sempre rondar a igreja, infelizmente. A deturpação da palavra, a distorção dela. E aí nós vamos ver isso na prática nos nossos dias, por exemplo, quando a gente encontra determinados pensamentos de que eu não vejo problema nenhum nisso, o que é que tem? Eu não vejo pecado nenhum nisso. O grande detalhe é que quando a gente começa com esse eu não vejo, a gente esquece de perguntar qual a visão de Deus sobre aquilo que nós estamos dizendo que a gente não vê mais pecado. E esse é um problema antigo na igreja e Pedro quis combatê-lo. E incentivou aquela igreja a estarem atentas, aquelas pessoas estarem atentas para esses falsos ensinadores, ou esses falsos mestres, E aí aqui nesta tabela a gente consegue perceber de uma forma extraordinária. Pedro começa então no versículo 1 do capítulo 2, dizendo a seguinte frase: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele estava se referindo à igreja, vamos dizer assim, a igreja antes da igreja primitiva, que era o povo de Israel. A igreja antes de ser igreja, o povo separado, remido por Deus, o povo que Deus havia escolhido, o povo de Israel. Este povo sofreu com isso no passado. A ideia de falsos ensinadores, ou de falsos profetas, ou de falsos mestres, vamos melhor dizer assim, já era um problema antigo. E ali o Pedro está dizendo, olha, assim como no meio do povo, dos nossos antepassados, surgiram falsos profetas, aí ele contextualiza com a igreja da época que ele estava vivendo. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Pedro estava dizendo que era para eles ficarem atentos, porque o que o povo do passado viveu, o que os antepassados viveram com os falsos profetas, eles viveriam com os falsos mestres. E aqui ele vai dar algumas figuras desses falsos mestres. O que é figura? É quando você, por exemplo, de uma forma simples para você entender, é como você apelida, é como se fosse um apelido para você arremeter a uma outra situação. Por exemplo, existe na Bíblia as figuras da igreja, que é, por exemplo, a noiva de Cristo. Quando se fala noiva de Cristo na Bíblia, está se referindo à igreja do Senhor. Quando se fala o noivo da igreja, está se referindo ao Senhor Jesus. Isto é uma figura. No caso aí, figura de Jesus e a figura da igreja. No caso, a figura aí está sendo a noiva para a igreja e o noivo para Jesus. Nesse caso aqui, o Pedro, com uma forma e uma habilidade interessante demais, na segunda carta dele aqui, no segundo capítulo, ele fala dos anjos rebeldes. Esses anjos rebeldes podem ser os anjos decaídos, os anjos que foram expulsos do céu, podem ser também ali aquela passagem da multiplicação da iniquidade
e quando a terra foi povoando, o povo foi se multiplicando, aquelas pessoas com aquela rebeldia toda, no capítulo 6 do livro de Gênesis também, onde tem até a citação dos nefilins, dos possíveis gigantes que existiram na Bíblia. Ali onde o texto fala, e os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, pode estar se referindo àquela passagem também. Mas uma coisa ou outra, Pedro está querendo falar, apontar para os falsos mestres. Os anjos rebeldes eram desobedientes, uma característica deles. Então, quando ele cita essas histórias, ele cita também a geração de Noé. A geração de Noé é uma geração perversa, uma geração terrível, que deu muito trabalho para Deus. Ele cita também Sodoma e Gomorra, que foi duas cidades destruídas por Deus por causa da sua iniquidade, por causa do seu comportamento ímpio. Ele cita também aquele episódio ali com Balaão. O episódio com Balaão não é nem tanto por causa de Balaão, porque Balaão era um homem temente ao Senhor, mas aquele episódio de Balaque com Balaão. Balaque queria praticamente pagar a Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E Deus disse para ele que aquele povo era um povo abençoado. Então Balaque queria corromper o profeta. Assim acontece com os falsos mestres, eles têm estas características. E aí o Pedro vai usar metáforas para apontar para estes falsos mestres. Ele aponta para essas histórias e ele usa metáforas, quando ele usa nódoas, ou seja, manchas, as fontes secas e as névoas impelidas. Então está aqui as figuras dos falsos mestres, as histórias relacionadas aqui com as metáforas. Bem, aqui nós temos também as características dos falsos mestres, já linkando com o que eu acabei de falar das histórias. Os falsos mestres, eles eram homens cobiçosos, ímpios, insolentes, arrogantes e irracionais, adúlteros, gananciosos, vaidosos e homens corruptos. Tudo isso características de homens que estavam na igreja, de pessoas que estavam na igreja, disseminando falsos ensinos, querendo corromper o povo de Deus. Esse era um problema da igreja do primeiro século e acaba sendo também um problema dos nossos dias atuais. Então, nós temos aqui nesta tabela a presença dos falsos mestres, as figuras dos falsos mestres e as características destes falsos mestres. Muito bem. E aqui nós vamos ter o comportamento deles. Esses falsos mestres, eles tinham um comportamento todo peculiar. Eles estarão dentro da igreja, disse o apóstolo Pedro. Interessante é que a Bíblia é clara em dizer que os falsos mestres não estariam ensinando de fora da igreja para atingir as pessoas que estivessem dentro da igreja. Ele estava dizendo que esses falsos ensinadores, esses falsos mestres ou profetas, como queira, estariam dentro da igreja, estaria convivendo no meio dessas pessoas. Uma segunda coisa que ele diz é que ele disse assim: introduzirão heresias destruidoras. Eles introduziriam, e foi exatamente o que eles fizeram. Introduziram heresias que devastou e atingiu muito a igreja, mas a heresia, o falso ensino ou qualquer outra circunstância atinge a igreja quando a igreja não está alicerçada na boa, santa e pura e perfeita palavra de Deus. Quando a igreja está alicerçada na palavra de Deus, não existe tempestade capaz de balançá-la. Não existe tempestade capaz de derrubá-la, de destruí-la. Por quê? Porque aquelas palavras ditas de Jesus para Pedro verdadeiramente é real. Jesus disse para Pedro: edificarei a minha igreja sobre esta rocha, na qual as portas do inferno jamais prevalecerá. Portanto, a heresia ou qualquer outro tipo de ensino só pode atingir a igreja quando esta igreja não está alicerçada. Ele falou também: terão muitos seguidores. O interessante é que muitas pessoas, por falta de conhecimento, de maturidade cristã, acabam indo atrás dessas pessoas.
pessoas que facilmente são seduzidas, são enganadas, pessoas que acham que se converteu a Jesus. Mas a conversão a Jesus não se dá apenas no levantar da mão, isso é muito importante enfatizar. A conversão a Jesus, sobretudo, ela se dá com a mudança de vida, com a experiência profunda com Deus, um profundo encontro, assim como aquele que teve o apóstolo Paulo. É impossível termos um encontro com o Senhor Jesus sem ter um impacto na vida. É impossível a gente dizer que agora é de Jesus e continuarmos exatamente como éramos. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, Jesus transforma a nossa história, Ele muda o nosso eu, Ele trabalha no nosso coração, Ele vai nos ajudando no processo de purificação e a gente vai se tornando pessoas melhores. Portanto, Ele disse que essas pessoas teriam falsos ou muitos seguidores. Uma outra coisa que ele falou, ele disse, eles difamarão o caminho da verdade. Difamar é falar mal, é distorcer, e é exatamente isso que os falsos mestres faziam. Ele também disse que eles explorariam as pessoas com histórias inventadas. Eles, além de distorcer a palavra de Deus, eles inventavam histórias que nada condiziam com o Senhor. Exatamente o que acontecia com os profetas, os falsos profetas do passado, que diziam estar dizendo ou estar falando em nome de Deus sem estar. E aí, isso trouxe duras consequências para aqueles que deram crédito a essas palavras, a esses falsos oráculos. Uma outra coisa que ele disse é que ele falou assim, são impulsionados pela carne. Esses falsos ensinos, esses falsos mestres, eles são impulsionados pela carne, porque aquele que é impulsionado pelo Espírito faz a vontade de Deus. Aquele que é impulsionado pela carne faz a vontade da carne, e a vontade da carne é que vivamos uma vida pecaminosa. Portanto, aquele que é um falso mestre vive uma vida pecaminosa dentro da igreja. Uma outra característica, um outro comportamento que Pedro disse que os falsos mestres têm é que eles desprezam totalmente as autoridades. Eles confrontam a autoridade. Enquanto a Bíblia nos ensina a sermos sujeitos à autoridade, a Bíblia nos ensina a sermos sujeitos ao nosso patrão, a Bíblia nos ensina a estarmos sujeitos ao governo. Sempre gosto de lembrar que nós só não estamos sujeitos ao governo quando a autoridade deste mundo confronta com a autoridade de Deus. Quando aquilo que o governo dita está em confronto com a palavra de Deus, aí a gente fica com Deus, aí a gente fica com a palavra. Mas não sendo isso, a Bíblia nos orienta a sermos sujeitos. E o falso mestre e os seus seguidores, eles desprezam as autoridades. Logo, se ele tem um líder na igreja, ele confronta o seu líder, ele faz aquilo ao contrário do que o líder ensina e assim sucessivamente. Eles também falam mal do que não conhecem. Eles distorcem a palavra e eles falam mal daquilo que eles nem conhecem. Eles falam mal de experiências que eles nunca experimentaram. Uma outra coisa que Pedro disse é que eles vivem em completa devassidão. Viver uma vida devassa é viver uma vida ímpia, é viver uma vida torta, é viver uma vida que só se pensa em prazeres carnais. Assim é aquele que vive com o falso ensino. Pedro disse que eles convencem os instáveis, e aí é um grande perigo. Ele convence aquele que ainda está instável, aquele que ainda não fincou a raiz, aquele que ainda não amadureceu, aquele que ainda está bebendo leite. O grande problema do beber o leite espiritual é o tempo que se bebe. Porque quando a gente conhece o Senhor Jesus, estamos como bebês, e a gente começa realmente bebendo leite espiritual, se alimentando lentamente, dia após dia. O grande problema é quando passa-se o tempo e continua-se nesse leite, continua nesse leite e não há um amadurecimento. Aí o Pedro vai dizer, olha, queridos, é preciso crescer na graça e no conhecimento, tem que deixar de beber esse leite, está na hora de comer um mocotó, um caldo mais grosso. É como se ele estivesse dizendo isso.
Um outro comportamento que Pedro disse que os falsos mestres teriam, eles extraviam-se na injustiça. Eles se perdem do caminho da justiça e vai para a injustiça. Eles são pessoas injustas, são pessoas que não têm nada a ver com a justiça de Deus, nem com a palavra. Uma outra coisa, eles provocam desejos libertinos e seduzem os fracos. Já temos uma tendência para o erro, já temos uma tendência para o pecado. Nossa carne já tem uma tendência para aquilo que é mal. Ainda há pessoas provocando desejos libertinos e seduzindo as pessoas a esses desejos. Logo, algumas pessoas, aqueles mais fracos, acabam indo e se deleitando nisso. Uma outra característica interessante que eu observo nesses falsos mestres é que eles vão sempre buscar elementos na palavra para que possa aprovar aquilo que eles estão fazendo. É como se eles quisessem estar legitimando o erro deles. Então, muito cuidado quando se procura errar e buscar amparo na palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus não dá amparo nenhum para quem quer viver uma vida libertina. Mas até hoje há muitas pessoas que confrontam a Bíblia, chamando a Bíblia de machista, dizendo que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Se eu chamo a Bíblia de machista, eu estou confrontando a Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por que a Bíblia é machista? Porque ela é contra aquilo que eu penso. Porque ela é contra aquilo que o mundo pensa, o que o mundo tem ensinado. Ah, o que é que tem? Ah, porque assim? Ah, porque assado? Bem, aí vale aquilo que eu disse anteriormente. Eu fico e você deve ficar com o que Deus pensa e não com o que você pensa. Você deve ficar com o que Deus acha sobre tal assunto e não sobre o que você acha. Uma outra coisa que Pedro disse nesses 13 pontos, por último ele diz que eles faziam falsas promessas de liberdade. Aí vem aquele confronto com a liberdade que Jesus disse que só ele pode proporcionar. Quando Jesus disse, olha, conhecereis a verdade vai libertar vocês. A liberdade que Roma e que o mundo podia proporcionar era aquela falsa sensação de liberdade, aquela falsa sensação de segurança. Mas Jesus disse que a liberdade que ele proporciona é a liberdade que liberta. E os falsos mestres queriam propor uma falsa liberdade. Queria propor uma liberdade em que as pessoas talvez tivessem o direito de ir e de vir, mas ser liberto para Cristo é muito mais do que isso. Muito bem. Aqui então ficamos com o comportamento dos falsos mestres. E aí nós temos uma aplicação de Pedro para hoje. Olha que interessante. Os falsos mestres estão tão presentes e ativos hoje quanto na época de Pedro. Em que você busca razão para a sua fé? Nos falsos mestres ou nas Escrituras? Em que você busca razão para a sua fé? Nos ensinos que você ouve ou nas Escrituras? Nos ensinos de falsos mestres ou nas Escrituras? Bem, talvez você tenha perguntado, pastor, quem são os falsos mestres? Me diz aí o nome de um. Bem, eu não seria indelicado de dizer fulano é um falso mestre, ciclano é um falso mestre. O que eu posso dizer para você é que, se você estiver ancorado na palavra de Deus, o falso mestre se revelará para você. Por quê? Porque se você estiver ancorado na palavra de Deus, os falsos mestres se contradizem com aquilo que a Bíblia ensina. Pronto. Se você está ancorado na palavra, qualquer coisa que vier, que for de confronto à palavra, você logo entenderá e perceberá. Pedro fala acerca do dia do Senhor. O dia do Senhor era uma grande incógnita para aquelas pessoas da época. E aí vale a pena lembrar que Pedro está falando isso aqui na década 60 ali, né? Entre 64 e 68, ali do início da era cristã. Aí já tinha mais de 30 anos que Jesus já tinha voltado para o céu.
Vale a pena lembrar que a ideia que eles tinham de retorno de Jesus era que Jesus voltaria naquela semana que Jesus subiu e os anjos apareceram dizendo: por que, varões galileus, estão olhando para o alto, estão admirados vendo Jesus partir desta forma? Pois da mesma forma que vocês estão vendo ir, ele irá voltar. Então, a ideia que eles tinham era que Jesus voltaria ali, naquela semana, naquele mês, dentro dos 15 dias, e já havia aí 30 anos, já ou mais, que eles aguardavam a volta de Cristo. E Pedro, então, trata aqui de alguns pontos da volta de Cristo que vale a pena também observarmos. Bem, os apóstolos são testemunhas da mensagem da volta de Cristo. Pedro está defendendo que os apóstolos foram testemunhas da mensagem que Jesus, o próprio Jesus, tinha dado para eles do seu retorno. Por isso eles tinham autoridade para ensinar. Uma outra coisa é a promessa da volta de Cristo seria questionada. No versículo 3 e 4, Pedro fala sobre isso, que os falsos mestres, eles questionariam a volta de Jesus. Ele fala até lá mais ou menos assim, que eles diriam assim: no passado, desde quando os nossos pais dormiram, morreram, até hoje as coisas continuam do mesmo jeito, algo nesse sentido. Então nada mudou. Pois é, nós já temos 2000 e tantos anos que aguardamos a volta de Cristo. E nós entendemos a partir da mensagem de Pedro, de todos os demais apóstolos, é que precisamos guardar a volta do Messias Jesus como se ele fosse voltar a qualquer momento. Todos os discípulos e todos esses irmãos que nós estamos falando aqui morreram e não viram Jesus voltar. Mas a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro se estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar. O importante é lembrarmos que o Senhor Jesus vai voltar. E aí Pedro vai falando de algumas outras características aqui, e a gente vai vendo aqui, para eu não adiantar. Segundo Pedro, Deus trará seu juízo sobre o mundo e sobre os ímpios, aqueles que viveram uma vida libertina, que viveram de qualquer jeito, ou que viveram na igreja como queriam. Deus trará juízo sobre a terra, né? Não podemos esquecer disso. Pedro também disse que a vinda do Senhor não demora, segundo a perspectiva de Deus. E aí Pedro vai lembrar para o homem que um dia para Deus é como se fosse 1000 dias, mas 1000 dias para Deus é como se fosse um. E aí ele quer nos lembrar o seguinte: olha, o retorno do Messias não se dará no contar dos nossos dias ou do nosso tempo, do nosso cronos, né? Se dará no tempo dele, no tempo do Senhor. Então, devemos esperar nele. Até a volta, o tempo é de arrependimento. Até a volta do Senhor Jesus, o tempo é de arrependimento. Para Pedro, enquanto Jesus não volta, há tempo de arrepender-se, há tempo de abandonar o erro, de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Pedro também fala que o Senhor voltará repentinamente. Ele deixa bem claro: olha, o Senhor virá como um ladrão. E como é que o ladrão vem? O ladrão não avisa: olha, se prepare que hoje eu vou assaltar você. Hoje eu vou entrar na sua casa a tal hora da madrugada. Não, ele vem quando a pessoa não espera. E aí depois que ele vem, que a pessoa vai, troca o cadeado, a pessoa vai, troca uma fechadura, vai, né, consertar uma porta que já estava quebrada há muito tempo e ficava naquela ideia de que não entra ninguém não, que ninguém mexe, o ladrão veio. Pois é. Então o Senhor voltará, sim, repentinamente, pegando toda a humanidade de surpresa. E aí Pedro diz que a volta do Senhor culminará em destruição da terra. E aí há de se fazer uma aplicação em que tipo de destruição que ele está falando. Se uma destruição de toda a terra mesmo, toda a terra será destruída, ou da terra no sentido figurado, né? Do sistema, do mundo, enfim. Mas de uma forma ou outra, a terra sofrerá suas consequências. Isso é importante a gente aplicar. Jesus exige que os crentes o aguardem em santidade. Aí Pedro vai dizer: olha, é preciso viver uma vida santa. Pedro vai lembrar que o Senhor, quando chegar, ele espera encontrar
os servos dele de forma imaculada, com a vida separada, preparado para o seu retorno, encontrados em paz, não em uma vida pecaminosa, uma vida totalmente errônea diante do Senhor. E aí é importante sempre a gente voltar a este pensamento. Aí o Pedro, ele vai fazer uma menção sobre o apóstolo Paulo, falando que o apóstolo Paulo também ensinou essas coisas. E possivelmente esses irmãos da dispersão, ou seja, que estavam fora de Jerusalém, tiveram acesso a essas cartas de Pedro, por exemplo, a carta de Paulo. Por exemplo, a carta que Paulo escreve aos irmãos que estavam na cidade de Roma, aos Tessalonicenses. Então, talvez esses irmãos podem ter tido acesso a essas cartas e onde Paulo fala acerca da volta de Jesus, fala de falsos mestres, enfim. Pedro aconselha os cristãos a que sejam diligentes e santos, e o Paulo faz a mesma coisa. Então, quando ele fala isso, ele está apelando para que os irmãos lembrem dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que Paulo também tinha ensinado assim. Como confirmação da própria ideia de Pedro, ele está citando Paulo. Porque o Paulo já era muito querido, já era muito bem visto, e Paulo tinha uma oratória e uma sabedoria muito grande, já ao respeito de todos. Então, Pedro está lembrando. Ele até cita, olha, nas cartas que Paulo escreve tem até algumas coisas difíceis de entender, mas é importante frisar que ele estava em consonância com aquilo que Paulo disse, aquilo que os outros apóstolos já diziam. E aí Pedro vai também lembrar a igreja que é para lembrarem dos ensinos dele, Pedro, que ele disse, olha, eu estou próximo a sair desse tabernáculo, ele já estava apontando para a sua possível morte. E ele lembra, ele disse, olha, como o Senhor mesmo Jesus me disse. Mas espero que vocês lembrem de todos esses ensinamentos que estou dando para vocês e que todos os outros apóstolos também deram, inclusive o apóstolo Paulo. E aí nós temos uma aplicação de 2 Pedro para hoje também. Como é que você tem combatido os falsos mestres dos nossos dias? Você aguarda ansioso e vigilante a volta de Cristo Jesus? Ou você não está nem aí para essa história também? Tenha muito cuidado e reflita muito nisso. Tá certo? E assim nós concluímos a nossa segunda carta do apóstolo Pedro. É uma carta pequenina, mas recheada de ensinamentos, uma carta doutrinária, uma carta que nos fortalece, é uma carta realmente para nos nutrir daquilo que nós precisamos, que é estarmos focados na volta do Messias Jesus. Então, podemos concluir dizendo o seguinte: o apóstolo Pedro foi um homem muito sábio. E dando essas orientações para a igreja da sua época, Pedro orientou para que aqueles irmãos se preocupassem em realmente viver uma vida separada para o Senhor. Que eles se preocupassem em fugir da libertinagem, fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus. Pedro orientou para que eles verdadeiramente vivessem uma vida separada, santa, imaculada, uma vida em que realmente o Senhor Jesus se agradasse. Porque apesar do Senhor Jesus não estar ali mais fisicamente e espiritualmente, ele estava presente e que ele via dia após dia o comportamento de todas aquelas pessoas. Pedro vai nos orientar, tanto a igreja daqueles dias quanto a nossa, que viver para Cristo não é brincadeira, que viver um evangelho de Jesus, viver o evangelho de Jesus é certamente muito mais daquilo que a gente realmente pensa que é. O comprometimento que precisamos ter com a obra de Deus é um comprometimento muito maior daquele que já temos com o nosso trabalho, que já temos com nossos estudos, que já temos com a nossa família. É um comprometimento realmente dedicado, voltado para Deus. E tudo que fazemos para Deus devemos fazer com excelência. Pedro vai lembrar que devemos estar realmente fincados na palavra do Senhor para não sermos seduzidos por falsos ensinamentos. Que somente a palavra do Senhor pode nutrir o servo de Deus com o bom alimento que vem do céu. Dentre todas essas coisas, podemos dizer e lembrar: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, deixando do leite
apenas, para começar então a se alimentar de um alimento muito mais sólido para crescer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim então, finalizamos a nossa lição de hoje. Eu gostaria de pedir para que você fizesse o seguinte: se você não fez essa devocional durante a semana que passou, faz essa semana agora, reflita aqui nesses textos, pense um pouco, reflita aqui nessas afirmações e nessas perguntas, faz a aplicação para a sua vida, faz a sua devocional e se municie ainda mais daquilo que a palavra de Deus pode nos proporcionar através dos ensinos desta carta do apóstolo Pedro. Eu agradeço a você por ter cooperado e ter participado ativamente. Espero que você tenha lido toda esta carta. Caso você já tenha feito, o seu dever de casa vai ser fazer a sua devocional baseada já na primeira carta do apóstolo João, que será a nossa próxima carta a ser estudada a partir do próximo domingo, tá certo? Então, finalizando a nossa aula, eu gostaria de te convidar a participar da dinâmica Os Bereanos. E aqui você já sabe, você vai colocar agora os seus conhecimentos em prática e vamos ver se conseguimos realmente absorver tudo que esta carta pode nos proporcionar. E aí, se você fizer ou participar dessa dinâmica em família, aquele que errar mais questões, lava os pratos do almoço. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Quanto ao comportamento dos falsos mestres, qual dessas alternativas não condiz com eles? A. Terão muitos seguidores, vivem em devassidão, convencem os fracos na fé ou buscam a santidade? Tempo! Buscam a santidade. Muito bem. Segunda pergunta. Quanto ao dia do Senhor, o que Pedro ensinava? Que Jesus não voltaria mais? Que ele voltaria repentinamente? Que ele já havia voltado? Ou que este era um mistério? Tempo! Que ele voltaria repentinamente. Terceira pergunta. Quais os principais conselhos dados por Pedro no capítulo 3 desta segunda epístola, que foi baseado no que Paulo também ensinou? Que os cristãos sejam diligentes e santos, que os cristãos sejam prudentes como a serpente, que os cristãos sejam sábios, que os cristãos sejam fortes. Tempo! Que os cristãos sejam diligentes e santos. Quarta pergunta. Qual era o nome do pai de Balaão, personagem do Antigo Testamento citado por Pedro, em 2 Pedro 2,15? Beltesazar, Beor, Boaz ou Baltazar? Tempo! Beor. Quinta pergunta. Quais os animais Pedro usou para exemplificar o homem que abandona a caminhada cristã? O pombo e o corvo, a serpente e a ovelha, o cão e o porco, ou o cabrito e o lobo? Tempo! O cão e o porco. Sexta pergunta. Que exortação traz Pedro no capítulo 3? Vigiem e orem diariamente para não pecar. Lembrem-se das palavras dos profetas e dos apóstolos. Estejam sempre unidos em Cristo. Ou amem uns aos outros como eu os amo. Tempo!
Lembrem-se das palavras dos profetas e dos apóstolos. 7ª pergunta. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como se fosse 7 dias, 1000 dias, um mês ou um dia. Tempo. Um dia. 8ª pergunta. Que empenho Pedro solicita a seus leitores? Para serem achados sem mácula e em paz? Para serem achados com mácula e em paz? Para serem achados sem máculas e felizes? Para serem achados com mácula e com fé? Tempo. Para serem achados sem mácula e em paz. 9ª pergunta. Quase finalizando sua carta, Pedro advertiu que surgiria uma classe que zombaria e viveria seguindo as próprias paixões. Que classe seria essa? Os adúlteros? Os blasfemos? Os orgulhosos ou os escarnecedores? Tempo. Os escarnecedores. 10ª e última pergunta. Em suas últimas palavras àqueles irmãos, Pedro os orientou: Amados, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. O que eles deveriam fazer para cumprir esta orientação? Orar, vigiar e jejuar diariamente, crescer na graça e no conhecimento, impedir a entrada dos falsos mestres na igreja ou enfrentar os falsos mestres com a fé. Tempo! Crescer na graça e no conhecimento. E assim, finalizamos a nossa dinâmica e, consequentemente, o estudo da 2ª carta do apóstolo Pedro. Fico muito feliz que você chegou até aqui. Pronto! E por hoje é só. Espero você no próximo domingo com a primeira parte da epístola do apóstolo João. Te aguardo, temos um encontro marcado. Até lá! Tchau!